Quando um jogador esquecido destruiu um ícone mundial, ninguém esperava que a noite terminasse com uma lição que deixaria milhões sem palavras. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você está animado para esta história. Clique em curtir e inscreva-se. Fique por aqui. Há uma reviravolta de cair o queixo no final que você nem imaginava. O estúdio de Nova York pulsava com uma expectativa eletrizante. Suas paredes pretas e elegantes brilhando sob as luzes fortes do estúdio, projetando sombras nítidas no piso polido. O ar vibrava com o zumbido baixo das câmeras e os sussurros apressados dos produtores correndo pelos bastidores. Isso era o apito final. O talk show esportivo mais quente dos Estados Unidos, onde cada palavra poderia acender uma tempestade de fogo. Esta noite, o tópico era Cristiano Ronaldo, a lenda do futebol, cujo nome por si só despertou reverência e rivalidade em igual medida. O público, amontoado em assentos confortáveis, inclinou-se para a frente, com os olhos grudados nas enormes telas de LED que exibiam a icônica camisa número 7 de Ronaldo. As mídias sociais já estavam em chamas, hashtags como #Ronaldo Legacy em alta antes mesmo do programa começar. Na sala de controle, a jovem produtora Emily Parker, com seu rabo de cavalo balançando enquanto ela andava de um lado para o outro, examinava os feeds do X em seu tablet. Ela era fã de Ronaldo, sua cabine coberta de fotos de suas cabeçadas desafiando a gravidade. Ela sentiu o peso do momento, sabendo que o debate desta noite poderia redefinir como os Estados Unidos viam seu ídolo. No set, o apresentador Alex Turner ajeitou seu blazer azul marinho, seu sorriso ensaiado mascarando a tensão que se acumulava em seu estômago. Ele já havia apresentado 1000 programas, mas este parecia diferente, como uma tempestade se formando a uma distância inimaginável. À sua esquerda, sentava-se Mia Chain, ex-estrela do futebol universitário que se tornou analista, com o olhar aguçado examinando suas anotações. À sua direita estava Jake Rodrigues, meio-campista aposentado da MLS com um talento especial para descontrair. E havia também Tom "The Bulldog" Harris, o ex-jogador de futebol cujo nome ainda permanecia na história do esporte americano. O rosto de Tom era uma máscara de pedra, o maxilar tenso, o desbotado paletó da seleção americana grudado em seus ombros largos como uma relíquia de uma glória perdida. Seus olhos escuros e inflexíveis carregavam uma amargura que não se dissipara desde que sua carreira fracassara, 2 décadas antes. Outrora, um atacante promissor, Tom fora afastado por lesões e ofuscado por estrelas globais como Ronaldo. Agora, como um especialista, ele era conhecido por suas críticas ásperas, muitas vezes tingidas de algo mais sombrio, inveja, alguns sussurravam. Nos bastidores, Emily ouviu Tom resmungando para um técnico de som, com a voz baixa e venenosa. Ronaldo é só um exibicionista, zombou ele, ajustando o microfone. Só ostentação, sem substância. O estômago de Emily se revirou. Ela agarrou a prancheta, os nós dos dedos ficando brancos. Ela crescera assistindo a garra implacável de Ronaldo. Seus treinos noturnos lendários até mesmo em sua pequena cidade em Ohio. Ouvi-lo reduzido a uma caricatura doía. Ela voltou para a sala de controle, com a mente a mil. A música de abertura do programa tocava alto, uma batida pulsante que sacudia o estúdio. A voz de Alex ecoava, dando boas-vindas a milhões de espectadores em todo o país. Hoje à noite, vamos mergulhar no legado de Cristiano Ronaldo, disse ele, com um tom suave, mas carregado. Genial ou superestimado? Vamos descobrir. As câmeras se voltaram para Tom, cujos lábios se curvaram em um sorriso fraco, quase predatório. Tom se inclinou para o microfone, a voz grave e deliberada. Olha, o Ronaldo tem talento, sem dúvida, começou, as palavras cortando o ar. Mas não vamos nos enganar, ele é mais marca do que jogador. O cara é obcecado pela imagem, aqueles anúncios, aquela arrogância, é tudo ego.
O estúdio ficou em silêncio, o peso de suas palavras pairando como fumaça. A caneta de Mia congelou no meio da nota, suas sobrancelhas franzidas. Jake se remexeu na cadeira, seu sorriso fácil vacilando. Alex, sempre profissional, tentou se virar. Forte opinião, Tom, disse ele, forçando uma risada. Mas esses gols, mais de 900 a esta altura, não falam por si? Tom balançou a cabeça, implacável. Gols não contam a história toda, disparou. O Ronaldo se preocupa com a glória pessoal, não com o jogo em equipe. Ele não é Pelé nem Messi, é um queridinho da mídia que se manteve fiel à propaganda enganosa. A plateia engasgou. Uma onda baixa de choque se espalhou pela sala. Emily, assistindo da sala de controle, sentiu o peito apertar. Ela bateu no fone de ouvido, sussurrando para o diretor. Isso está ficando feio, disse ela. Precisamos de equilíbrio. No set, Mia se intrometeu, com a voz calma, mas firme. Tom, isso é duro, disse ela. A ética de trabalho do Ronaldo é insana. Os colegas de equipe dizem que ele é o primeiro a entrar e o último a sair. Isso não é exagero, é correria. Tom zombou, cruzando os braços. Ética de trabalho? Claro, para as câmeras, disse ele. Ouvi histórias de acampamentos europeus. O cara estava mais focado no cabelo do que nos exercícios. Jake, tentando aliviar o clima, riu baixinho. Qual é, Tom? Esse cabelo é icônico, disse ele, mas a piada não teve graça. A tensão era palpável, uma faísca se acendendo entre eles. As redes sociais explodiram. Ex-posts inundaram a tela de Emily. Tom está com muita inveja. Ronaldo Gold, dizia um. Outro. Bulldog está contando fatos. Ronaldo é superestimado. Fãs postaram clipes do chute de bicicleta de Ronaldo contra a Juventus, seus gols decisivos na Liga dos Campeões. A divisão era gritante, leais versus céticos, cada lado se esforçando. No estúdio, Alex sentiu o programa se tornando um caos. Ele fez um sinal para o produtor gravar um vídeo de melhores momentos. As telas se iluminaram com a magia de Ronaldo. Uma cobrança de falta que passou por um goleiro indefeso. Uma corrida que deixou os defensores comendo poeira, aquele salto característico que desafia a física. A multidão aplaudiu, suas palmas ecoando como um trovão. Até os olhos de Mia se suavizaram, um lampejo de admiração rompendo seu profissionalismo. Mas o rosto de Tom permaneceu frio, seu olhar fixo na tela como se estivesse observando um fantasma. Emily, com o coração disparado, inclinou-se para o microfone. Alex, precisamos dar uma sacudida nisso, insistiu. E se tivermos um convidado surpresa? O diretor lançou-lhe um olhar cético, mas Emily insistiu. A equipe do Ronaldo acompanha o programa. Posso entrar em contato. De volta ao set, Tom não tinha terminado. Ele se inclinou para a frente, elevando a voz. Quer falar sobre legado? Perguntou. O legado do Ronaldo são selfies e outdoors. Ele não se importa com o jogo, mas sim com a fama. As palavras atingiram o alvo como um soco. Mia cerrou os dentes, seus dedos batendo nas anotações. Isso é injusto, retrucou ela. Ele elevou o nível, condicionamento físico, disciplina, longevidade. Diga o nome de outro jogador da idade dele fazendo o que ele faz. Tom sorriu, impassível. Longevidade? É mais como monopolizar os holofotes, disse ele. Ele poderia ter se aposentado anos atrás, deixado os outros brilharem, mas não, é sempre sobre ele. O estúdio parecia uma panela de pressão, prestes a explodir. Alex, com o suor escorrendo pela testa, tentou se conter. Vamos ouvir o Jake, disse ele. Jake, normalmente o pacificador, parecia inquieto. Tom, eu entendo, cara, disse ele. O Ronaldo é intenso, mas essa garra é por isso que ele ainda está marcando gols aos 40. Não dá para fingir. Tom revirou os olhos, resmungando baixinho. As câmeras flagraram, dando zoom em sua carranca. Emily, na sala de controle, estava frenética. Ela havia enviado uma mensagem para a equipe de relações públicas de Ronaldo.
Uma chance remota nascida do desespero. Seu celular vibrou. Uma resposta. Seus olhos se arregalaram. Eles estão interessados, sussurrou ela, com a voz trêmula de entusiasmo. Digitou furiosamente, descrevendo a situação. No set, o debate continuou. Mia abriu as estatísticas em seu tablet, com a voz firme, mas ríspida. Tom. Ele tem 5 bolas de ouro, 4 ligas dos campeões, disse ela. Você está dizendo que isso é tudo marketing? Tom se recostou, seu sorriso irônico se transformando em algo mais sério. Troféus não significam coração, disse ele. Joguei com caras que deram tudo, sem holofotes. Ronaldo! Ele está nisso pela glória. A plateia murmurou, alguns concordando, outros balançando a cabeça. A divisão era clara, e Tom parecia se deleitar com isso, sua confiança crescendo a cada golpe. Alex, sentindo a necessidade de uma pausa, cortou para o comercial. As luzes diminuíram, mas a tensão persistiu, densa e inabalável. Nos bastidores, o telefone de Emily vibrou novamente. A equipe de Ronaldo estava a bordo. Eles o colocariam na linha. Seu coração disparou enquanto ela transmitia a notícia ao diretor, que assentiu relutantemente. É melhor que funcione, Parker, disse ele. Emily sorriu, a adrenalina subindo. Ela imaginou a voz de Ronaldo cortando o veneno de Tom, esclarecendo tudo. No set, o show recomeçou, a música de abertura tocando mais uma vez. Alex, com a compostura recuperada, inclinou-se para a câmera. Estamos de volta e as coisas estão esquentando, disse ele. Tom, você tem sentimentos fortes sobre Ronaldo. Algo a acrescentar? Tom, encorajado, não hesitou. Vou dizer uma coisa, começou ele com a voz transbordando de desdém. Ronaldo é um produto, não um jogador. Ele vendeu a todos vocês esse mito de melhor de todos os tempos, mas sem o exagero, o que resta? Um cara que ama o espelho mais do que o campo. O estúdio explodiu, vaias misturadas a aplausos esparsos. Mia balançou a cabeça, a paciência se esgotando. Jake tentou intervir, mas Tom o dispensou com um gesto. Ainda não terminei, disse ele. Eu conhecia caras que viviam pelo jogo, não pelas manchetes. Ronaldo, ele é o oposto. As palavras soaram pesadas, um desafio lançado ao mundo. Emily, assistindo da sala de controle, sentiu uma chama no peito. Seu telefone vibrou. Uma confirmação final. Ronaldo estava pronto. Ela fez um sinal para Alex pelo fone de ouvido, com a voz urgente. Nós o pegamos, disse ela. Os olhos de Alex brilharam de surpresa, mas ele manteve a calma. As câmeras deram zoom enquanto ele se inclinava para a frente, sua voz baixando para um sussurro dramático. Espere aí, Tom, disse ele. Temos uma ligação surpresa, alguém que está ouvindo cada palavra. Fiquem ligados, pessoal. Isso vai ficar sério. O estúdio ficou em silêncio, todos os olhos fixos no apresentador, o ar crepitando de expectativa. As luzes do estúdio brilharam mais intensamente, como se refletissem a tensão elétrica que o dominava. O apito final conjunto. Todos os olhos estavam fixos nos enormes alto-falantes montados acima, onde um leve estalo sinalizava a chegada da chamada. O apresentador Alex Turner, com seu blazer azul marinho ligeiramente amassado devido ao debate acalorado, inclinou-se para a frente, a voz firme, mas cheia de expectativa. Pessoal, temos um convidado especial conosco ao vivo, anunciou, suas palavras cortando o ambiente silencioso. Alguém que tenha acompanhado esta discussão acalorada. Vamos ouvi-lo. A plateia prendeu a respiração, o ar carregado de expectativa. Na sala de controle, a jovem produtora Emily Parker agarrava sua prancheta, o coração batendo forte como um tambor. Ela havia conseguido o impossível, garantir uma ligação surpresa para Cristiano Ronaldo.
Seu tablet brilhava com postagens de X, os fãs já especulando. É o CR7? De jeito nenhum. De volta ao set, Tom, the Bulldog, Harris permanecia rígido, com os braços cruzados e a carranca se aprofundando. Mia Chen, a analista perspicaz, trocou um olhar com Jake Rodrigues, o tranquilo ex-astro da MLS, ambos sentindo que a maré estava prestes a mudar. Os alto-falantes zumbiram, e então veio uma voz suave, confiante, inconfundível. Ei, Alex, obrigado por me receber, disse Ronaldo, com um tom caloroso, quase brincalhão, carregando aquele leve sotaque português que encantara milhões. O estúdio explodiu em suspiros e aplausos esparsos. As telas de LED exibiam seu nome em negrito. Cristiano Ronaldo, Emily deu um soco no ar na sala de controle, com os olhos brilhando de triunfo. As redes sociais explodiram com hashtags como Ronaldo Speaks e CE7 Live chegando ao topo dos X-Trends. Fãs postaram clipes granulados de suas comemorações icônicas, com o Siu ecoando em estádios do mundo todo. A voz de Ronaldo preencheu o estúdio, calma, mas imponente. Ouvi o que foi dito esta noite, começou ele, e só quero dizer que sou grato pela paixão que as pessoas têm por este jogo. É o que mantém o futebol vivo. Tom se remexeu na cadeira, o maxilar tenso, mas não disse nada, com os olhos fixos no chão. Alex, aproveitando o momento, inclinou-se. Cristiano, o Tom tem falado bastante, dizendo que você se importa mais com branding do que com futebol, que seu legado é construído com base em hype. O que você acha? A pergunta era pesada, um desafio envolto em veludo. Ronaldo fez uma pausa, o silêncio deliberado, quase cinematográfico. Então, ele riu baixinho, dissipando a tensão. Olha, eu não sou perfeito, disse ele. Ninguém é. Mas cada gol, cada sprint, cada treino noturno na academia, isso não é para as câmeras. É pelo amor ao jogo, pelos fãs que acreditam em mim, pelo garoto que eu costumava ser, sonhando alto na madeira. O estúdio ficou em silêncio, as palavras de Ronaldo afundando como uma maré lenta. Os lábios de Mia se curvaram em um pequeno sorriso, seu respeito por ele era evidente. Jake assentiu, seu sorriso habitual substituído por um olhar de admiração silenciosa. Até mesmo a plateia, geralmente barulhenta, estava absorta, atenta a cada sílaba. Emily, na sala de controle, sentiu um nó na garganta. Ela se lembrava de assistir aos jogos de Ronaldo com o pai na sala de estar deles em Ohio, com a motivação implacável dele a inspirando a se esforçar nas competições de atletismo do ensino médio. Ronaldo continuou, com a voz firme, mas rouca. Eu cresci sem nada, disse ele. Sem academias chiques, sem berço de ouro. Minha mãe tinha 3 empregos. Eu treinava em campos de terra, chutando uma bola que era mais fita do que couro. A cada passo que eu dava, eu carregava aquela fome, ainda carrego. As telas atrás do aparelho ganharam vida, mostrando clipes de um jovem Ronaldo, seu corpo magro zigue-zagueando entre os zagueiros nas ligas juvenis de Portugal. A torcida murmurava, alguns enxugando os olhos. Mia aproveitou o momento, sua voz cortante. É disso que as pessoas sentem falta, Tom, disse ela, virando-se para o ex-jogador. Ronaldo não é só talento. Ele é garra. Ele trabalhou mais que todo mundo para chegar aqui. O rosto de Tom se contraiu. Sua confiança vacilou, mas ele redobrou a aposta. Claro, ele trabalhou duro, disse ele em tom ríspido. Mas é sempre sobre ele. Eu estava em um acampamento da Eurocopa uma vez. O cara chegou atrasado para os treinos, muito ocupado dando autógrafos. Jogadores de equipe não fazem isso. A acusação caiu como uma granada. Jake, geralmente o pacificador, balançou a cabeça. Qual é, Tom? Disse ele. Joguei contra os times dele. O cara é um líder. Eu o vi reunir os companheiros depois de jogos ruins, ficar até tarde para orientar os novatos. Mia assentiu, abrindo uma estatística em seu tablet. Ele tem mais de 300 assistências, Tom, disse ela. Isso não é egoísmo, isso é trabalho de equipe. A plateia aplaudiu, seu apoio a Ronaldo crescendo. No X, fãs postaram vídeos de Ronaldo dando passes para os companheiros,
Seus passes precisos tão letais quanto seus gols. Emily, monitorando os feeds, viu um tweet de um ex-companheiro de equipe. CR7 sempre nos apoiou. Não acreditem no ódio. Ela encaminhou para o diretor, incentivando-o a compartilhar no ar. A voz de Ronaldo retornou, serena diante da provocação de Tom. Tom, eu respeito a sua opinião, disse ele, com as palavras contidas. Cometi erros. Tive momentos em que faria diferente, mas nunca joguei para os críticos. Joguei para a torcida, para as crianças que assistiam em lugares como eu, que precisam acreditar que conseguem. Sua voz suavizou, carregada de uma vulnerabilidade rara. Quando eu tinha 12 anos, deixei minha família para perseguir esse sonho. Chorei até dormir algumas noites com saudades de casa, mas continuei. Não pela fama, mas porque o futebol era minha saída, minha maneira de deixar minha mãe orgulhosa. O estúdio era um mar de rostos atônitos. Alex, com o esmalte de sempre rachando, enxugou a testa. Isso é poderoso, Cristiano, disse ele. A maioria não conhece esse seu lado. As telas alternavam entre imagens da filantropia de Ronaldo, construindo escolas na Madeira, visitando hospitais infantis, seu sorriso tão brilhante dentro quanto fora de campo. Jake interveio, com a voz sincera. É isso que me pega, disse ele. O cara tem uma fundação, financia pesquisas sobre o câncer. Isso não é só branding, é coração. Os olhos de Tom piscaram, suas mãos se fecharam. Pela primeira vez, ele pareceu inquieto, sua armadura rachando sob o peso da sinceridade de Ronaldo. Emily, na sala de controle, era um turbilhão de ação. Ela havia se conectado com um grupo de fãs de Ronaldo no X, que estava transmitindo reações ao vivo de um bar esportivo em Miami. Coloque isso no ar, disse ela ao diretor, com a voz urgente. As telas cortaram para o bar, onde torcedores com camisas de Ronaldo gritavam seu nome, segurando cartazes. CR7 e Yulia Lenda. A energia era contagiante, transbordando de volta para o estúdio. Alex, sentindo o momento, avançou. Cristiano, o Tom mencionou disciplina, disse ele. Ele disse que você decepcionou times. Alguma resposta? O riso de Ronaldo foi suave, quase melancólico. Disciplina é o motivo pelo qual ainda estou aqui, disse ele. Tenho 40 anos ainda marcando gols. Isso não é sorte. É acordar às 5 da manhã, treinar quando os outros dormem, comer direito quando os outros não. Se cheguei atrasado uma vez, assumi. Mas nunca parei de me dedicar ao máximo. A plateia vibrou. Seus aplausos sacudiram o estúdio. Mia bateu palmas, com os olhos brilhando. Jake sorriu, apontando para a tela. É o melhor de todos os tempos falando, disse ele. Tom, encurralado, tentou se virar. Tudo bem, ele é dedicado, disse ele, com a voz tensa. Mas ainda é sobre ele, sempre foi. Ele não é um capitão que eleva os outros, ele se eleva. As palavras pareciam vazias agora, deslocadas diante da honestidade crua de Ronaldo. Mia retrucou com a voz firme. Você está errado, Tom, disse ela. Conversei com jogadores que ele orientou. Ele é o cara que incentiva os companheiros a serem melhores, ficando até tarde para ajudá-los a treinar. Isso é liderança. As redes sociais eram uma onda gigante. Postagens de X abundavam. Fãs compartilhando histórias da gentileza de Ronaldo, autografando camisas para crianças depois dos jogos, pagando pela cirurgia de um fã. Emily, com os dedos voando pelo tablet, retuitou um tópico viral de um jornalista. A ética de trabalho de Ronaldo é incomparável. Tom está simplesmente amargurado. As telas do estúdio exibiram o tweet, amplificando o sentimento. De volta ao set, o rosto de Tom era uma tempestade de conflito, sua bravata anterior desaparecendo. Ele abriu a boca, depois a fechou, seus olhos disparando para as telas que mostravam os destaques de Ronaldo, seus feitos heróicos na Liga dos Campeões, suas batalhas na Copa do Mundo. Os aplausos da multidão ficaram mais altos, uma onda de adoração pelo homem na linha de frente. A voz de Ronaldo retornou, firme como sempre. Não preciso que todos me amem, disse ele.
Mas espero ter inspirado alguém a perseguir seus sonhos, a trabalhar duro, a acreditar em si mesmo. Esse é o meu legado. Não apenas objetivos, mas coração. As palavras caíram como um trovão, silenciando o estúdio. Até Alex, o apresentador experiente, ficou perdido, com os olhos brilhando. A plateia se levantou, aplaudindo ensurdecedoramente. Emily, com lágrimas nos olhos, sussurrou para o diretor: "Isso é história." As telas mostravam postagens de X inundando. "Ronaldo acabou com isso", dizia uma delas. Outra: "Tom acabou. CR7 é o cara." Tom ficou imóvel, com as mãos entrelaçadas com força, o rosto numa mistura de desafio e dúvida. Pela primeira vez, pareceu pequeno, ofuscado pelo peso das palavras de Ronaldo. Mia, percebendo a mudança, suavizou o tom. "Tom, você tem que admitir", disse ela. "Esse tipo de paixão, essa história, é por isso que ele é amado." Jake assentiu, acrescentando: "Cara, ele não é só um jogador. Ele é um movimento." O estúdio transbordava de emoção, o ar carregado de uma sensação de admiração. Emily, na sala de controle, sentiu o peito se encher de orgulho. Ela havia feito aquele momento acontecer e era maior do que ela sonhara. Alex, recuperando a compostura, inclinou-se para o microfone. "Cristiano, você nos deu muito em que pensar", disse ele. "Alguma palavra final?" A voz de Ronaldo estava calma, quase serena. "Continue amando o jogo", disse ele. "É maior do que todos nós. Obrigado pelo apoio e ao Tom. Continue falando a sua verdade. Tudo faz parte da jornada." A ligação terminou, os alto-falantes silenciando. O estúdio era uma mistura de silêncio atordoado e aplausos dispersos, o peso da graça de Ronaldo persistindo. Tom olhou para a mesa, com os ombros caídos, a luta drenada dele. As telas exibiram uma última imagem. A comemoração icônica de Ronaldo, de braços abertos, imerso no amor de milhões. O capítulo se encerrou com o estúdio agitado, o X em chamas, e uma sensação de que algo profundo acabara de se desenrolar. O estúdio de o apito final era uma tempestade silenciosa. O eco da voz de Cristiano Ronaldo ainda reverberando no ar como um hino que se esvai. As luzes, antes fortes e implacáveis, pareciam mais suaves agora, lançando um brilho acolhedor sobre o cenário. A plateia permaneceu em silêncio, seus aplausos anteriores substituídos por um silêncio reverente, como se tivessem acabado de testemunhar algo sagrado. O apresentador Alex Turner, com a gravata ligeiramente afrouxada, recostou-se na cadeira, seus olhos refletindo uma mistura de admiração e exaustão. Mia Chen, a perspicaz analista, rabiscou uma nota final em seu bloco, seu rosto suavizado por um raro sorriso. Jake Rodrigues, o ex-astro da MLS, tamborilou os dedos na mesa, seu sorriso sugerindo o peso do momento. E então havia Tom "The Bulldog" Harris, o ex-jogador cujas palavras amargas haviam desencadeado essa tempestade de fogo. Ele estava sentado curvado, seus ombros largos curvados, sua desbotada jaqueta da seleção dos AOL parecendo mais pesada do que nunca. Seus olhos, antes afiados em desafio, agora fitavam a mesa, perdidos em uma névoa de insegurança. Na sala de controle, a jovem produtora Emily Parker permanecia imóvel, com a prancheta pressionada contra o peito, o coração ainda acelerado pelas palavras de Ronaldo. Ela havia feito aquilo acontecer, e agora o mundo estava assistindo. Alex pigarreou, sua voz cortando o silêncio. "Bem, pessoal", disse ele, com o tom mais suave do que o normal. "Isso foi outra coisa." Ele olhou para Tom, cujo silêncio foi mais alto do que qualquer crítica que ele tivesse feito. As câmeras deram zoom, captando o leve tremor nas mãos de Tom. As telas de LED atrás do aparelho piscaram, mostrando postagens de X chegando em massa. "Ronaldo acabou de dar uma aula magistral", dizia uma delas. Outra: "Tom precisa repensar a vida agora." Emily, com seu tablet brilhando, viu as hashtags Classe C E7 Legacy e The Final Whistle
se tornando trending topics no mundo todo. Fãs compartilharam clipes da ligação de Ronaldo, sua história crua de luta e coração viralizando. O feed do bar esportivo de Miami, ainda ao vivo, mostrou fãs brindando ao nome de Ronaldo com suas camisas, um mar de camisas número 7. Os olhos de Emily ardiam de orgulho. Ela cresceu idolatrando Ronaldo e naquela noite ele mostrou o porquê. Mia quebrou o silêncio, com a voz firme, mas calorosa. Tom, disse ela, virando-se para ele. Você ouviu o Cristiano? Não é só um jogador. É um homem que viveu para este jogo, com todas as suas falhas. O que você acha agora? A pergunta era gentil, mas tinha peso, como uma mão estendida a um homem se afogando. O maxilar de Tom se contraiu. Seus olhos se ergueram para encontrar os dela e depois baixaram novamente. O estúdio prendeu a respiração, todos os espectadores em casa se aproximando de suas telas. Jake, sentindo a dificuldade de Tom, inclinou-se para a frente. Cara, não tem problema repensar as coisas, disse ele, em voz baixa, quase fraternal. Todos nós já passamos por isso. As mãos de Tom se abriram, seus dedos traçando a borda da mesa, como se procurassem algo sólido para se segurar. As câmeras capturaram cada microexpressão, amplificando sua vulnerabilidade para milhões. Finalmente, Tom falou, com a voz rouca, quase um sussurro. Eu entendi errado, disse ele, as palavras raspando como cascalho. O estúdio engasgou, uma leve ondulação de choque. As sobrancelhas de Alex se ergueram, mas ele permaneceu em silêncio, deixando o momento se desenrolar. Os olhos de Tom se ergueram, encontrando a câmera pela primeira vez no que pareceram horas. Ouvindo-o, continuou ele com a voz embargada, percebi que estava carregando algo pesado, algo que não era sobre ele, era sobre mim. A confissão pairou no ar, crua e sem polimento. A caneta de Mia congelou, seus olhos arregalados de empatia. Jake assentiu com um respeito silencioso no olhar. Emily, na sala de controle, sentiu a garganta apertar. Ela vira Tom como o vilão, mas agora ele era apenas um homem, quebrado e humano. Tom se inclinou para a frente com as mãos trêmulas. Eu já fui bom, disse ele com a voz mais firme agora. Não tão bom quanto o Ronaldo, mas bom o suficiente para sonhar. Eu tinha 22 anos, era titular da seleção do Zeceu, com os olheiros falando alto. Aí meu joelho estourou, 2 vezes. A carreira acabou por 25. O estúdio ficou em silêncio, o peso da história dele se impondo. A plateia, geralmente rápida em julgar, ouviu, com o rosto se suavizando. Eu vi caras como o Ronaldo ascenderem, disse Tom. E isso me consumiu. Ele tinha tudo: talento, garra, sorte. Eu dizia a mim mesmo que ele não merecia, que era só um exibicionista. Mas hoje à noite, ele fez uma pausa, engolindo em seco. Hoje à noite, eu vi o garoto da madeira, não o astro, e percebi que estava com inveja de um cara que simplesmente se esforçou mais do que eu. As palavras caíram como um trovão, sacudindo a sala. Mia estendeu a mão, tocando brevemente o braço de Tom, um gesto de solidariedade. Jake bateu palmas lentamente, seu sorriso retornando. Isso é real, cara, disse ele. É preciso coragem para dizer isso. Alex, com a compostura recuperada, assentiu. Tom, isso é poderoso, disse ele. Não são muitos que conseguem admitir isso assim na TV ao vivo. As telas exibiram reações em X. Respeito ao Tom por ter se revelado, dizia uma postagem. Outra. Esta série simplesmente passou de drama para terapia. Emily, com lágrimas nos olhos, retuitou a postagem de um fã. O arco de redenção do Tom é incrível. Ronaldo ainda é o melhor de todos os tempos. O diretor, normalmente rude, assentiu com a cabeça. Boa ideia, Parker, disse ele, com a voz rouca de aprovação. Alex mudou de assunto, sentindo a necessidade de encerrar o momento. Vamos começar, disse ele, virando-se para Mia e Jake. O que o legado de Ronaldo significa para vocês depois disso? Mia sorriu com a voz calorosa.
Ele é a prova de que você pode vir do nada e mudar o mundo, disse ela. Mas é o coração dele, aquelas visitas ao hospital, aquelas escolas que ele construiu, que me definem. Jake assentiu, recostando-se. Ele é o cara que faz as crianças acreditarem que podem voar, disse ele. Isso é maior do que qualquer troféu. A plateia aplaudiu, e os aplausos se transformaram em um rugido. As telas mostraram mais postagens de X, fãs compartilhando fotos de Ronaldo com crianças, o sorriso dele iluminando seus rostos. O tablet de Emily vibrou com uma mensagem do grupo de fãs de Miami. Diga ao CR7 que o amamos. Ela sorriu, encaminhando a mensagem para o time. Tom, ainda quieto, ergueu os olhos, com os olhos mais claros agora. Posso dizer mais alguma coisa? Perguntou com a voz hesitante. Alex assentiu, gesticulando para que ele continuasse. Tom respirou fundo, encarando a câmera. Cristiano, se você ainda estiver ouvindo, disse ele, me desculpe, deixei meus próprios fracassos obscurecerem o que você fez. Você é o cara. O estúdio explodiu, a plateia de pé, seus aplausos sacudindo as paredes. Mia bateu palmas, os olhos brilhando. Jake ergueu o punho, gritando: Esse é o meu cara! Até Alex, o apresentador imperturbável, pareceu comovido, com um sorriso genuíno. Emily, na sala de controle, enxugou os olhos, o coração transbordando. Ela esperava um confronto, não um acerto de contas. O show foi cortado para o comercial, as luzes diminuindo brevemente. Nos bastidores, a equipe vibrava de excitação, seu cinismo habitual substituído por admiração. Emily saiu, precisando de ar. Ela entrou na noite fria de Nova York, o zumbido da cidade a acalmando. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto do pai. Vi o show, orgulhoso de você, garoto. Ela sorriu, seus pensamentos vagando para as palavras de Ronaldo sobre inspirar os outros. Ela sentiu aquela faísca naquela noite, não apenas dele, mas da coragem de Tom. De volta ao palco, o show recomeçou. Alex encerrando. Gente, é por isso que amamos esportes, disse ele, com a voz carregada de emoção. Não se trata apenas de gols ou troféus. Trata-se de coração, crescimento e momentos como este. A plateia aplaudiu, sua energia elétrica. Enquanto os créditos rolavam, a equipe seguiu para um bar esportivo próximo, um ritual pós-show. Emily se juntou a eles, sua prancheta trocada por um refrigerante. O bar estava lotado, as TVs transmitindo a ligação de Ronaldo. Tom estava sentado em uma mesa de canto, bebendo água, o rosto mais calmo agora. Emily hesitou, então se aproximou. Ei, Tom, disse ela com a voz suave. Ele olhou para cima, surpreso. Emily, certo? Disse ele. Obrigada por o que quer que você tenha feito para colocá-lo no ar. Ela sorriu, sentando-se à sua frente. Eu cresci assistindo ao Ronaldo, disse ela. Foi por ele que eu me esforcei para trabalhar no esporte. Hoje à noite, você também me mostrou algo. Como é difícil se livrar da dor. Os olhos de Tom se suavizaram. Um leve sorriso surgiu. Garoto, você está bem, disse ele. Estou tentando me recuperar. Talvez eu comece torcendo pelo cara. O bar explodiu quando o rosto de Ronaldo apareceu nas telas. Uma nova postagem com um X. Era um vídeo dele, filmado em uma academia, com suor brilhando na testa. Obrigado pelo carinho esta noite, disse ele, com um sorriso largo. Continuem perseguindo seus sonhos e nunca parem de acreditar. A multidão aplaudiu, erguendo copos. O celular de Emily vibrou com notificações com um X. CR7 continua rei, dizia uma delas. Outra. O pedido de desculpas de Tom foi um golpe duro. Respeito. As hashtags @RonaldoLegacy e Says The Final Whistle dominaram, a história se espalhando como fogo. De volta ao bar, Mia e Jake se juntaram a Tom e Emily e suas risadas aliviaram a tensão da noite. Ao crescimento, Mia brindou, erguendo sua bebida. Tom brindou com o copo, seu sorriso genuíno pela primeira vez em anos.
Mais tarde, Emily saiu, as luzes da cidade brilhando como estrelas. Ela pensou na jornada de Ronaldo, na redenção de Tom e em seu pequeno papel nisso tudo. Ela viera para Nova York em busca de um sonho, assim como Ronaldo deixara a Madeira. Naquela noite, ela se sentia mais perto dele. De volta para dentro, Tom permaneceu ali, conversando com um jovem fã que o reconhecera. "Você foi corajoso, cara", disse o garoto. Tom bagunçou o cabelo com uma centelha de propósito nos olhos. No dia seguinte, ele se inscreveria para treinar um time juvenil local, seu primeiro passo em direção à cura. Ronaldo, do outro lado do mundo, leu as postagens do X com um sorriso se alargando. Ele já havia enfrentado críticas antes, mas naquela noite havia conquistado algo maior: corações. A noite passou, mas suas lições permaneceram. Um testemunho do poder do esporte para curar, unir e inspirar. A história de um conto de inveja e redenção se desenrola como uma parábola moderna, tendo como pano de fundo um talk show esportivo americano de alto risco, o apito final. É uma narrativa que transcende o futebol, mergulhando fundo no coração humano, suas falhas, suas lutas e sua capacidade de crescimento. Através do confronto entre Tom, The Bulldog, Harris, um ex-jogador amargurado, e Cristiano Ronaldo, um ícone global, temos um lugar na primeira fila para uma jornada crua e emocionante. O poder da história reside não apenas em seu drama, mas nas lições universais que ela oferece, lições que ressoam muito além das luzes do estúdio e do burburinho das redes sociais. Ao refletir sobre esta história, sinto-me atraído por seus temas de inveja, autenticidade, resiliência e redenção, cada um carregando insights práticos que podemos incorporar em nossas próprias vidas. Primeiro, vamos falar sobre a inveja, a faísca que dá início à história. As críticas ásperas de Tom a Ronaldo, chamando-o de exibicionista, mais marca do que jogador, vêm de um profundo ressentimento pessoal. Sua carreira, interrompida por uma lesão, o fez ver outros como Ronaldo alcançarem alturas com as quais ele só poderia sonhar. A inveja é uma emoção universal, uma que todos nós já sentimos em algum momento. Talvez seja um colega de trabalho que consegue a promoção que queríamos, um amigo cuja vida parece perfeita sem esforço, ou até mesmo um estranho cujo sucesso dói porque reflete nossos próprios objetivos não realizados. A história de Tom é impactante porque é tão identificável. Sua amargura o cega para a labuta de Ronaldo, reduzindo uma vida inteira de sacrifício a exagero. Na minha própria vida, me peguei invejando as vitórias dos outros. Seja o aumento de um colega ou uma publicação viral de um colega. A lição aqui é clara. A inveja distorce a realidade. É uma lente que amplia o sucesso dos outros enquanto diminui o nosso. Para aplicar isso, comecei a praticar a gratidão quando a inveja se instala. Escrever 3 coisas pelas quais sou grato: minha saúde, minha família, uma pequena vitória no trabalho, muda meu foco. Não se trata de negar o brilho de outra pessoa, mas de reconhecer meu próprio caminho. A jornada de Tom nos lembra de deixar a inveja de lado, substituindo-a por autorreflexão e apreço pelo que temos. Depois, há a autenticidade, personificada pela resposta de Ronaldo. Quando ele entra no programa por meio de uma ligação surpresa, não ataca nem defende seu ego. Em vez disso, fala com o coração, compartilhando suas lutas quando criança na Madeira, treinando em campos de terra com uma bola remendada. Sua voz, calma e despreocupada, corta o veneno de Tom como uma faca na névoa. Em um mundo obcecado por imagens polidas, filtros do Instagram, perfis do LinkedIn, a honestidade crua de Ronaldo é uma lufada de ar fresco. Ele admite suas falhas, assume seus erros, mas se mantém firme em seu amor pelo jogo. Isso ressoa profundamente na cultura americana, onde valorizamos o real em vez do ensaiado. Pense na admiração por atletas como Serena Williams ou músicos como Beyoncé, que compartilham suas lutas junto com seus triunfos. A autenticidade de Ronaldo nos ensina a abraçar nosso verdadeiro eu, com imperfeições e tudo mais. Na minha vida, muitas vezes me senti pressionado a projetar uma fachada perfeita, apresentações de trabalho impecáveis,
postagens espirituosas nas redes sociais. Mas, assistindo ao Ronaldo, lembro-me de que a vulnerabilidade cria conexão. Comecei a ser mais aberto sobre meus desafios, seja admitindo a um amigo que estou sobrecarregado ou compartilhando um erro de trabalho para aprender com ele. Autenticidade não é fraqueza, é força que inspira os outros. Resiliência é outro pilar desta história, e a vida de Ronaldo é o seu modelo. Sua história de como ele saiu da pobreza, saiu de casa aos 12 anos e chorou até dormir enquanto perseguia seu sonho pinta um retrato de garra implacável. Ele tem 40 anos, ainda marca gols, ainda supera jogadores com metade da sua idade. Isso não é sorte, é disciplina, o tipo de disciplina que te acorda às 5 da manhã para treinar quando o mundo ainda está dormindo. Na cultura americana, celebramos essa luta, desde as histórias da miséria à riqueza de empreendedores como Elon Musk até atletas como LeBron James, que desafiam a idade e as adversidades. A resiliência de Ronaldo me lembra que o sucesso não é uma linha reta. A vida nos reserva desafios, rejeições de emprego, projetos fracassados, contratempos pessoais. Eu já enfrentei a minha cota, como fracassar em uma apresentação importante ou perder um prazo, mas a história de Ronaldo me impulsiona a seguir em frente, a encarar os contratempos como preparativos para a recuperação. Na prática, adotei pequenos hábitos para desenvolver resiliência, estabelecer metas diárias, mesmo pequenas como um treino de 10 minutos, e refletir sobre vitórias passadas para alimentar minha motivação. Resiliência não é nunca cair, é se levantar sempre. A redenção, porém, é o cerne da história, e o arco de Tom é a sua pulsação, sua confissão, admitir sua inveja, sua dor por uma carreira interrompida. É um momento de pura coragem. Em uma cultura que frequentemente exige que sejamos firmes, a vulnerabilidade de Tom é radical. Ele não se limita a se desculpar. Ele assume suas falhas, reconhecendo que sua amargura era por causa de suas próprias feridas não cicatrizadas, não pelo sucesso de Ronaldo. Isso reflete histórias que admiramos nos Estados Unidos, como a volta de Robert Downey Jr., das lutas pessoais ao estrelato no Homem de Ferro. A redenção de Tom nos ensina que nunca é tarde para mudar a narrativa. Já tive momentos em que guardei rancor ou me descontrolei, como se estivesse brigando com um amigo em um dia ruim. A história de Tom me inspira a assumir esses momentos, a me desculpar sinceramente e a buscar crescimento. Comecei a registrar meus conflitos em um diário, me perguntando: o que realmente está motivando minha reação? Essa autoconsciência me ajuda a consertar relacionamentos e seguir em frente. Redenção não é apagar o passado, é construir um futuro melhor. A história também destaca o poder da comunidade, visto nos papéis de Mia, Jake e Emily. A defesa feroz de Mia por Ronaldo, a empatia de Jake por Tom e a luta de Emily nos bastidores para colocar Ronaldo no ar mostram como as pessoas moldam os resultados. Na cultura americana, valorizamos o trabalho em equipe. Pense na camaradagem em times esportivos ou equipes de startups. Suas ações me lembram que ninguém alcança o sucesso sozinho. Eu me apoiei na minha própria comunidade. Amigos que comemoram minhas vitórias, mentores que me guiam nos fracassos. Para aplicar isso, reservo um tempo para apoiar os outros, seja promovendo o projeto de um amigo ou ouvindo quando eles precisam desabafar. A comunidade amplifica nosso impacto, transformando faíscas individuais em chamas coletivas. Por fim, a história destaca o efeito cascata da inspiração. As palavras de Ronaldo não apenas silenciam Tom, elas desencadeiam um movimento. Fãs inundam X com homenagens, compartilhando como a garra de Ronaldo os impulsionou a perseguir seus próprios sonhos. Emily, inspirada por seu ídolo, encontra um novo propósito em sua carreira. Até mesmo Tom, antes consumido pela inveja, dá seus primeiros passos rumo à carreira de treinador de crianças, encontrando significado em retribuir. Isso reflete um valor americano fundamental, a crença de que a história de uma pessoa pode desencadear mudanças. Dos discursos de Martin Luther King a palestras virais do TED, adoramos histórias que nos movem a agir.
Senti isso na minha vida, inspirada pelo incentivo de um professor para seguir a carreira de escritora, ou por um podcast que me impulsionou a experimentar uma nova habilidade. Para aproveitar isso, agora procuro histórias, livros, vídeos e até mesmo tópicos de X, que acendem uma chama em mim e as compartilho para inspirar outras pessoas. Na prática, essas lições formam um roteiro para viver melhor. A inveja pode ser domada com gratidão. A autenticidade constrói conexões mais fortes do que a perfeição jamais conseguiria. A resiliência transforma sonhos em realidade, um passo árduo de cada vez. A redenção oferece uma segunda chance e a comunidade a torna possível. A inspiração, por sua vez, é o combustível que nos mantém em movimento. Estou aplicando isso definindo pequenas metas diárias. Escrever 200 palavras, ligar para um amigo, refletir sobre meu crescimento. Também estou mais aberta sobre minhas dificuldades, como contar à minha equipe quando estou travada, o que aprofundou nossa confiança. Mais importante ainda, estou aprendendo a celebrar as vitórias dos outros, sabendo que elas não ofuscam as minhas. Esta história, em sua essência, é sobre o que significa ser humano em um mundo que muitas vezes parece dividido. É um lembrete de que o esporte, assim como a vida, não se trata apenas de vencer. Trata-se de como crescemos, nos conectamos e nos elevamos. A graça de Ronaldo, a coragem de Tom e o apoio de Mia, Jake e Emily nos mostram que a grandeza reside na autenticidade, na resiliência e na redenção. Essas não são apenas lições para um campo de futebol. São ferramentas para navegar pela confusão da vida com coração e propósito. Olá, amigos! Se esta história te emocionou, curta e compartilhe com alguém que precisa de uma dose de inspiração. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder mais histórias como esta. Deixe um comentário abaixo. Você já superou a inveja ou encontrou redenção em um momento difícil? Vamos continuar a conversa.